Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Foca no Prazer. E eu tenho certeza que você que trabalha com sexualidade já atendeu algum homem reclamando sobre ejaculação retardada. É exatamente esse o nosso assunto de hoje. A gente ouve falar muito de ejaculação precoce, mas tem muitos homens que sofrem com a ejaculação retardada, ou seja, demora muito para ejacular ou mesmo nem consegue ter ejaculação durante a relação. E acaba que muitas pessoas sofrem por isso. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno Lima, sou sexólogo, terapeuta sexual, sou o criador da formação em terapia sexual chancelada pelo MEC através da Faculdade FEX Educação e estou aqui hoje para trazer para você esse assunto. Vamos entender por que isso acontece, vamos entender as causas disso e principalmente como a gente pode ajudar esses homens que sofrem com essa situação. Então, mais sem enrolação, bora lá pro vídeo. Aliás, antes disso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, porque toda semana está saindo vídeos novos aqui. Então é isso, galera. Olha só. Muitos homens sofrem desse problema, que muitas vezes não é tão falado. A gente ouve muito falar da ejaculação precoce, mas sim, tem muitos homens que sofrem da ejaculação retardada. Então, o que é isso? Vamos entender o que seria a ejaculação retardada. De acordo com as diretrizes internacionais, a ejaculação retardada ela é marcada por uma infrequência ou mesmo uma ausência de ejaculação aí em pelo menos 75% das relações que o homem tem. E outra coisa importante para o diagnóstico, tem que estar trazendo sofrimento e tem que estar durando pelo menos ali por uns 6 meses. Então a gente não está falando de uma coisa que vai acontecer esporadicamente, acontece uma vez, daqui 4 meses acontece de novo. Então tem que ser uma coisa marcante que aconteça pelo menos 75% das vezes das relações e que esteja durando aí pelo menos há 6 meses essa situação. E logicamente precisa de trazer sofrimento. Esse é um ponto importante que a gente fala aqui de todas as disfunções sexuais. A lógica do sofrimento. Por quê? Se o homem não tá tendo problemas com isso, se ele não sofre com isso, muitas vezes ele até sente bem assim, não tem nada que a gente falar de tratamento ou de disfunção, nada disso. A gente só vai falar de disfunção uma vez que isso está trazendo sofrimento para a pessoa. E como toda disfunção, ela também tem as suas classificações. A ejaculação retardada ela pode ser primária, quando acontece desde o início da vida sexual do homem. Ela pode ser adquirida quando não tinha esse problema, mas depois de um certo tempo passou a ter. Ela pode ser situacional, ou seja, acontece só com algumas pessoas específicas, ou alguma situação específica, ou quando o cara tem uma relação com uma pessoa especificamente, certo? Isso é chamado de situacional. Ou também generalizada, quando acontece em todas as situações, inclusive às vezes até na própria masturbação, certo? Mas o que está por trás disso? Por que acontece a situação da ejaculação retardada? Bom, existem várias possibilidades e às vezes nem sempre é uma coisa só. Existem causas psicológicas como ansiedade, conflitos no relacionamento, inabilidades psicossexuais, ou seja, a dificuldade que a pessoa tem em lidar com as emoções relacionadas à sexualidade. E uma coisa que se fala muito é na forma que o homem se masturba. Isso tem sido associado bastante com ejaculação retardada, ou seja, uma masturbação muitas vezes com muita pressão. Às vezes um estímulo muito forte, um estímulo muito frequente, que faz com que dentro da relação sexual ele não vai conseguir sentir essa mesma pressão ali no pênis que ele faz com a mão. Então ele vai condicionando aquele tipo de masturbação que faz com que na relação sexual ele não consiga ter aquele mesmo estímulo. E aí muitas vezes ele não vai conseguir chegar na ejaculação por causa desse condicionamento que ele colocou durante a masturbação. Então essa é uma das causas comportamentais que tem sido muito associada à questão da ejaculação retardada, certo? Mas existem também algumas causas biológicas, algumas causas orgânicas. Então existem algumas causas neurológicas, existem algumas causas anatômicas, existem algumas causas endócrinas, todas elas têm sido relacionadas na literatura aí como possíveis causas também
desse problema. E também as causas farmacológicas. A gente está notando, já tem trabalhos mostrando isso, que o uso de determinados medicamentos atrasam a ejaculação, retardam a ejaculação, principalmente medicamentos para ansiedade, os inibidores da recaptação da serotonina, sertralina, fluoxetina e outros medicamentos dessa classe, já tem estudos mostrando que, sim, eles retardam a ejaculação. Inclusive, um dos medicamentos utilizados para ejaculação precoce, né, que tem a ideia de retardar mesmo a ejaculação, são medicamentos dessa classe. Então, pessoas que tomam esse tipo de medicação, eles podem sim desenvolver a ejaculação retardada ou mesmo não conseguir ejacular. Então, essa é uma das situações que pode estar associada aí com a ejaculação retardada. Então, para a gente entender se o homem tem ou não ejaculação retardada, primeiro a gente vai fazer a nossa anamnese, vamos conversar com a pessoa e verificar se estão presentes aquelas características. Se acontece sempre, se acontece esporadicamente, se isso está trazendo sofrimento para a pessoa, se a pessoa te procurou para isso, muito possivelmente está trazendo sofrimento para ela, ou às vezes sofrimento para parceria, tá? Que muitas vezes fica incomodado, que a pessoa não consegue chegar na ejaculação, porque muitas vezes a parceria desse homem se culpa pelo homem não conseguir ter ejaculação. A pessoa fica se sentindo mal, achando que não está sendo atraente o suficiente, achando que não está sendo boa de cama o suficiente para poder fazer aquele homem gozar. Então, muitas vezes essas pessoas ficam muito mal por causa disso. Por mais que o homem às vezes fala que não é por sua causa, é uma situação minha e tal, mas muitas vezes essas pessoas ficam machucadas, essas pessoas ficam tristes, entram em sofrimento por causa dessa situação. Então a gente precisa investigar a vida da pessoa, o que está acontecendo, certo? Dentro do contexto histórico, dentro do contexto cultural, investigar ali como que é a masturbação dele, se é uma pressão muito forte ou não, como ele tem praticado a masturbação. Então a gente fazer uma anamnese criteriosa, buscando entender ali os processos que estão acontecendo na vida daquela pessoa. Se ele percebe que ele fica ansioso durante a relação, se ele fica pensando nisso durante a relação, em vez de focar nas sensações de prazer, porque esse é um outro ponto que pega muito nos casos de ejaculação retardada. A falta de foco no prazer. Várias vezes o homem que sofre com ejaculação retardada, ele vai para uma relação já pensando, será que eu vou conseguir ejacular? Será que dessa vez vai acontecer? O que a outra pessoa está pensando de mim? Que eu não gosto dela o suficiente? Então ele vai com uma série de preocupações ali na mente e durante a relação sexual, ao invés dele focar nas sensações de prazer, nos estímulos que são eróticos, ele acaba ficando focado no problema que ele está passando, na situação que ele está passando. E aí, se não foca no prazer, a ejaculação não vai acontecer. Como eu falo sempre aqui com vocês, a ejaculação ela é uma resposta sexual. Assim como a ereção é uma resposta sexual, é uma resposta aos estímulos que são prazerosos. E aí, se a pessoa não foca naquilo que é prazeroso e fica focando em problema e fica focando assim, em performance, se vai conseguir, se não vai conseguir, aí muitas vezes a coisa acaba realmente não acontecendo e a pessoa vai ficando frustrada. Então, como que a gente vai então pensar ali em estratégias de intervenção, estratégias de tratamento da ejaculação retardada? Vai depender daquilo que a gente percebeu que no caso daquele homem está sendo responsável pela manutenção dessa queixa, desse problema. Se é uma pessoa que está utilizando medicamentos antidepressivos, que a gente falou, os medicamentos para ansiedade, claro que a gente não vai retirar os medicamentos daquela pessoa, mas ela tem que ficar ciente que esse medicamento ele pode causar esse tipo de situação, para que ele veja com o médico se existe algum outro tipo de medicação que ele possa usar que vai trazer menos interferência para essa questão, que isso está trazendo sofrimento para a pessoa. Agora, lembre-se disso, você não pode simplesmente falar para a pessoa parar de utilizar a medicação, certo? A não ser que você seja o médico dessa pessoa, né? Aí tudo bem. Mas ele tem que avaliar essa situação juntamente ao médico que prescreveu aquela medicação. Se você percebe que o problema dele está muito associado à questão da masturbação, ao tipo de estímulo que ele está utilizando na masturbação, uma estratégia bem interessante é fazer uma reeducação e na forma como essa pessoa está se masturbando.
indicar a ele outros tipos de estímulos, estímulos mais leves, descondicionar ao corpo a esse tipo de masturbação com muita pressão que ele estava fazendo. Uma outra coisa interessante é, durante a relação, que ele consiga focar nas sensações de prazer, naquilo que é prazeroso, focar naquilo que é erótico para a pessoa. Trabalhar perfil erótico também é muito interessante nisso aí, porque através dos perfis eróticos você vai entender quais são os estímulos que trazem mais prazer para aquele homem. E aí sim focar nele, nesse tipo de fantasia, de acordo com o perfil da pessoa. Isso ajuda muito para tratar esse tipo de situação. Se você quiser conhecer mais sobre perfil erótico, quiser saber mais como que se utiliza os diversos perfis para poder ajudar nos tratamentos das disfunções, eu convido você a entrar para a nossa formação em terapia sexual, onde você vai aprender isso e várias outras coisas. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder entrar lá, conhecer e vir fazer parte da nossa turma. Então, trabalhar erotismo também é uma estratégia bem interessante. Se essa pessoa tiver uma parceria fixa, você trabalhar também com a parceria, você trabalhar também com instruções dessa parceria, orientação de parceria, é bem interessante para que você perceba qual é o sofrimento da parceria, certo? Porque muitas vezes elas estão em sofrimento por causa daquela situação que eu falei, porque muitas vezes elas se sentem culpadas pelo homem, pelo companheiro estar com esse problema. Então você conversar, orientar, dizer que isso muitas vezes não tem a ver com a pessoa em si, né? Não tem a ver com a parceria, isso muitas vezes tem muito mais a ver com a própria pessoa que tem essa dificuldade, que tem essa condição. Então muitas vezes vamos precisar trabalhar também a comunicação desse casal, para que eles consigam se comunicar melhor e assim poder se ajudarem ali dentro da relação, que seja realmente uma relação focada naquilo que é prazeroso. Porque, como eu falo, é só quando começar a focar no prazer que realmente a coisa vai acontecer, que realmente as relações vão começar a melhorar de fato. A literatura também mostra alguns tipos de medicamentos, ou seja, um tratamento farmacológico para essa questão da ejaculação retardada. Mas para isso, logicamente, você vai precisar consultar um médico especialista nessa área para que ele possa intervir dessa forma, se realmente isso for necessário. Galera, então o que eu tinha para falar com vocês hoje é isso. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui até o final desse vídeo. Claro que isso foi só um apanhado geral. Se você quiser aprofundar nesse assunto, saber como tratar a ejaculação retardada através da psicoterapia focada na sexualidade, faça sua inscrição na nossa formação em terapia sexual e vem se aprofundar com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Até mais. Até o próximo Foca no Prazer. Grande abraço.